Oi, tudo bom? E aí, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Papo da Massa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando mais uma vez. Estamos aqui com o Caio. E aí, Caio, beleza? Alô, alô, moçada, muita luz e amor. João Cirilo, diga aí, João. E aí, turma, beleza? Tamo junto. Beleza, e estamos também com um convidado especial, Diego. Diga aí, Diego. E aí, galera, boa noite. E celebrando aí o anuário da morte de Belchior, amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas nos interessa mais. E é para mudar e debater e estabelecer alternativas que nós estamos aqui. Caião, nosso convidado habitual, sempre chegando com o pé na porta. João Cirilo, estudante de Sociologia da UNB. Diegão, militante das causas populares aí, sempre afinado com as pautas progressistas, né? E também participante da banda Malicá. Para quem não conhece, é uma presa política do Marrocos, ficou preso durante muito tempo, vale a pena pesquisar sobre a biografia da pessoa. Guitarrista dessa maravilhosa banda instrumental, vai lá no YouTube, tá ilustrando também nossa música de fundo, então você que tá aí escutando, curtindo esse som maravilhoso, aproveite. Para começar nosso papo de hoje, quero perguntar para a galera do assunto da semana, né? Não tivemos assim tantas coisas, digamos assim, polêmicas, mas por um lado foi muito bom porque teve um assunto que teve em voga bastante até o dia de hoje, principalmente quinta, principalmente com a foto do dia, né? Maravilhosa, entre Boulos, Ciro e Manuela Dávila, indicando, esperemos nós, uma possível conexão entre o campo progressista, uma unidade nesse sentido, melhor ainda. Então eu queria começar Caião se apresentar. E fala aí, Caião, dê sua opinião. O que você acha dessa possível simpatia, né, que o PCdoB tem mostrado a respeito de Ciro, seja com Dino, seja com Manuela? Alô, moçada, Caio Barros aqui. Então, Gabriel, primeira pergunta é o seguinte, essa foto que ficou como a imagem da semana, para mim, ela é menor. Para mim, a imagem da semana é o Flávio Rocha, montado no lombo de um empregado dele, no seu comecinho de campanha. E isso, bem simbolicamente, demonstrando toda a selvageria neoliberal que está por aí, se não houver uma união das esquerdas, né? Mas não podemos, nesse momento, cobrar uma união efetiva. Fotos agora vão se proliferar, os candidatos vão se encontrar regularmente aí para fazer os debates, mas eu mando um beijo para a Manuela, se demonstrou ter muita sabedoria política e sensibilidade para demonstrar essa afinidade programática com o Ciro Gomes. Diga aí, João, se apresente e dê sua opinião sobre essa inclinação do PCdoB em relação ao Ciro. Olha, gente, João aqui, sou estudante de Ciências Sociais da UNB. Um abraço para você que está ouvindo aí, em qualquer lugar desse Brasilzão, acompanhando a página Todos com Ciro aí. E vamos junto. O assunto do PCdoB é um assunto muito delicado na minha avaliação. Eu já fui membro do PCdoB, do PCdoB de Alagoas, tenho muito respeito pelos camaradas, companheiros do PCdoB. E historicamente eu sempre vi o PCdoB como um partido muito responsável, um partido que sempre entendeu que as causas do Brasil elas são mais importantes do que qualquer outra discussão que fique no chinelo, que fique miúda, né? O Brasil é importante, o povo está trabalhando é importante, a gente tem uma diferença, mudar esse paradigma que nós vivemos historicamente no Brasil de desigualdades sociais, e o PCdoB sempre teve aliado. A inclinação feita essa semana pelo Flávio Dino, que deu aquela declaração lá falando que é necessário que a gente se encontre um caminho de coesão para apoiar a candidatura do segundo melhor colocado na eleição nas pesquisas hoje, o Ciro Gomes, é muito importante, porque a gente não vê que é um partido rachado, é um partido muito coeso, depois que a Manuela Dávila referendou o que o próprio governador do Maranhão falou, e isso significa que é preciso, nesse momento, ter responsabilidade. Acho que esse assunto da responsabilidade hoje está faltando a muitos partidos, muitos quadros, sejam eles qual partido for, da esquerda ou da direita, que não estão entendendo e estão jogando tudo a perder por uma discussão miúda, quando o mais importante hoje é discutir o Brasil e o futuro dos 14 milhões de desempregados.
Muito bom, importante. Dirigentes, né, de partidos importantes prestando papéis não tão nobres assim. Mas continuemos. Diga, Diego. Então, boa noite. Eu acho que o papel que vem cumprindo o PCdoB nessa aproximação com o Ciro e das esquerdas de maneira geral, porque não se vem discutindo só com o Ciro. O PCdoB, a Manuela teve no palanque com o Lula levantou a mão da Manuela, também assim do Boulos. Então, há um aceno do PCdoB, na minha avaliação, e até pelas próprias características do partido de optar pelo centralismo democrático, que todos estão focados em promover um diálogo diferente entre as esquerdas, onde teremos, acredito eu, candidaturas diferentes, mas candidaturas que se reconhecem, que têm afinidades de projeto. Então eu acho que o que o PCdoB acenou essa semana, mais do que algo mais já pronto de pensar sobre vice ou não, candidatura própria ou não, ou o PT, serviço do Ciro, qualquer coisa dessa natureza, o que o PCdoB acena é o seguinte: estamos aqui para, entre nós, a esquerda, mantermos um diálogo e irmos para essa eleição de forma diferente do habitual, sem estarmos nos matando nos debates. Eu acho que essa é uma questão que a semana sinaliza muito mais isso do que algum acordo já pré-pronto, alguma coisa que vai indicar alguma ação mais concreta ativamente. Mas também apoio esse tipo de iniciativa e estamos juntos. E só comentar aqui que no Maranhão, né, o governador do PCdoB lá, o Flávio Dino, tem uma ampla aliança agora para derrotar a hegemonia do Sarney lá no Maranhão, inclusive com o PDT lá apoiando, sendo candidato ao Senado do Everton Rocha, um grande quadro do PCdoB, e outros partidos também estão acompanhando para derrotar a oligarquia Sarney, que massacrou o Maranhão durante muitos anos. O que, em síntese, né, cara? A direitada pira. O centrão pira. O centro é um ponto imaginário da geometria, ele não existe. Falou tudo. Mas é isso, gente. Como o Diego falou, eu vou só reforçar que é isso, é o coro uníssono da esquerda, né? Candidaturas diferentes, que têm condutos programáticos que, de certa medida, se convergem, mas que, no final das contas, querem o mesmo para o nosso país, né? O reestabelecimento do poder da classe trabalhadora. Existe uma ameaça em tudo isso, né? Cada um tem seu programa, tem seus projetos, mas se em algum momento não acontecer uma eventual convergência pragmática, digamos assim, aí existe o perigo de levar um rapazinho lá da nossa extrema-direita para o segundo turno, né, que está em primeiro, e o nosso cabeça de ovo, que é o Geraldo Alckmin. Que inclusive está cantando de galo, dizendo que com certeza vai competir para o segundo turno, né? Saiu uma nota hoje dele, se garantindo que o candidato do PT vai para o segundo turno com ele. E assim, só para complementar mesmo, porque são muitas coisas que aconteceram essa semana, eu tô com um acúmulo gigante, e pra gente ver que no nosso campo, do nosso lado da força, né, vulgo Star Wars, hoje teve um debate que aconteceu na Unali, no Rio Grande do Sul. Isso. E, gente, os nossos quadros, todos eles são preparadíssimos. A Manuela, o Ciro, o Boulos e os caras do lado de lá, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, são personalidades que eu não sei quantas pessoas no partido deles colocaram essas figuras para ser candidato a presidente. Porque, sinceramente, nós demos um baile hoje. Momento vergonha alheia é o Henrique Meirelles falando, né? Até gaguejou e tudo bem. O homem já chegou atrasado, todo amassado, levantando as calças. E aí chegou exatamente no momento que era a vez dele de falar. Então ficou nítido que ele não estava exatamente preparado para falar naquele momento. E aí, né, pesou. Aí não falou coisa com coisa, pra lá pra cá, você que tava com o ovo na boca. O que é habitual, né? Infelizmente aqui, nosso conterrâneo do Goiás de perto, Anápolis. Falou que o Brasil está crescendo muito, esse crescimento aí de 1%. Oxalá eu tivesse esse mesmo otimismo que ele, viu? E ele falou, o Henrique Meirelles, o que ele falava? Era ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal. E o Álvaro Dias falava, refundar o Brasil. Nada mais de conteúdo esses caras. E eu acompanhei, não vi a transmissão inteira, mas vi a parte que debateram sobre a educação. Sim. E foi muito interessante o debate. E aí eu trago... O debate começou pelo Ciro, falando da experiência própria Sim. do Ceará e tal, que das avaliações de educação, avaliação do IDEB. Depois, o Boulos faz uma fala muito interessante do papel do Estado
na construção de uma política educacional mais emancipadora, mas respeitando a esfera dos municípios, dos estados, né, das questões regionais. E a Manuela completa colocando a condição, inclusive, da mulher, da mãe, de crianças, etc. E o que o Ciro já tinha falado no início, a questão das creches e tal, investimento na primeira infância. Para ajudar os pais que se ausentam e tem que deixar o filho, e também a questão da mãe como partícipe da formação escolar das crianças, e também, como o Diego bem lembrou, do respeito às regionalidades, né, às peculiaridades de cada região, por isso da autonomia dos municípios em relação ao planejamento. Continuando nosso papo então, galera, falando de inclinação, isso e aquilo, foi jogado nessa semana na mídia tradicional balão de ensaio. Balão de ensaio, aí ventilando para ver o que dá, para medir termômetro, sobre uma eventual negociação do tal do Botafogo! Tentando puxar o Centrão para perto do Ciro, né? Tentaram ventilar aí que um possível nome do Ciro já se filiou ao PP, que é um partido notadamente de centro, fisiologista, etc. Queria a opinião de cada um. Começa pelo Diogo novamente, por favor. O PP é aquele tipo de partido pesca e pague, né? Então, se você tem ele com ele, mas mantém a pescaria em dia e o pagamento, principalmente na balança, ele tá do seu lado. Tá tudo ok, né? Então, mas eu acredito que essa não é uma... Por isso eu brinco com o balão de ensaio, que essa é coisa plantada. Eu acho que não há nada de real ainda nessa aproximação, né, do PP. Rodrigo Maia também aparentemente diz que o DEM pretende se aproximar de Ciro. Então, eu acho que isso aí tá uma coisa mais para provocar a esquerda a se movimentar rapidamente e decidir suas cartas do que uma aproximação real. Além disso, aparentemente pode ser um achaque do Rodrigo Maia em relação aos maiores partidos aí de direita. A imprensa ela tem sido obsessiva em falar dessa falta que faz do centro político, partidos querendo ir para o centro, mas como o Ciro fala e o Gabriel disse aqui também, não existe esse centro hoje, quando a gente for avaliar discursos, programas e histórias, no xadrez político brasileiro. O que existe é uma direita que está dizendo que quer ser centro para tentar pegar um eleitorado aí desavisado. Seria um enorme erro o Ciro, a priori, articular alguma aliança nesse sentido. Se fizer isso, vai demonstrar que não aprendeu nada com os erros do PT. Porque o que é fundamental hoje, gente? O fundamental hoje é a gente fazer uma coalizão enxutinha, programática, pequena, de maioria simples. É lógico que não elegeremos 257 deputados. Abrimos um parênteses aqui. A gente tem que trabalhar muito para melhorar os quadros legislativos nossos. Fechando parênteses. É lógico que não elegeremos 257 deputados, mas vamos eleger, tomara muita luta aí para eleger uns 170, uns 180 por aí do campo progressista, para depois a gente pegar os despolitizados, né, e o Ciro negociar com eles um programa mesmo enxuto. Não podemos cair na armadilha de fazer grandes coalizões com essa massa disforme, fisiológica e que usurpou, no final das contas, quando não tinha mais dinheiro, o governo da Dilma. Olha, eu tenho duas impressões, assim. Primeiro é falar hoje do papel da imprensa, né, sobre esse assunto. É um assunto que surgiu do nada, né? Ele estava afiliado, o rapaz do PP lá, o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, estava afiliado ao PT antes de fechar o prazo. E quando surgiu essa notícia, a imprensa magnamente, assim, ela colocou em todos os jornais da grande imprensa. Você precisava o nome Ciro Gomes no Google e botar lá notícia. 5 notícias lá atestava essa possível nomeação do Ciro, de um vice do Ciro Gomes para a presidência da República. E a gente sabe, gente, que olha, não vai ser nomeado vice até a Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo não tem nome de vice. Vai estar preparando tudo, a gente vai estar assistindo o jogo e os caras vão estar articulando politicamente para ver qual vai ser o nome do vice do Ciro até fechar a chapa. E a segunda coisa que eu queria comentar é que, assim, essa posição do Rodrigo Maia se aproximando do PDT, do Ciro, sinalizando também, né, um balão de ensaio da imprensa brasileira, essa imprensa corrupta, é muito na preocupação que o próprio DEM tem do movimento entre Alckmin e o governo Temer. Isso é uma preocupação, porque o DEM isolado, o DEM sempre foi reboque do PSDB. O PFL, viu? Exatamente, PFL, pra quem não sabe. PFL. Sempre foi reboque do PSDB. E hoje, com essa movimentação do Alckmin, tentando carregar
o caixão do governo Temer, né, eles ficam isolados na política, porque eles querem a nomeação do Alckmin para vice-presidente, eles querem se aproximar porque o centro, ultimamente, desde o governo Dilma, eu acho que antes disso, sempre quis barganhar essa luta política para sobreviver. Essa é a grande pauta deles, então acho que não é interessante, mas que é tudo, como o Diego falou, é um balão de ensaio para enganar, para ludibriar você, eleitor do Ciro e eleitor de outros candidatos. Aí qualquer afirmação sobre vice não sai antes da Copa do Mundo. Mera especulação. E pode ter Se certeza... brincar do resultado da Copa do Mundo, o vice de qualquer um é o Tite. Não sair a Copa. Sensacional, bem O bolado. vice do Ciro hoje é Tite. Ou aí Neymar. ganhou. Ou Neymar. Neymar. E concluindo essa história também, gente, mostra muito o lado fisiologista desse partido, né? Como o Rodrigo Maia está tentando dissociar a imagem dele do governo golpista, ele vai, como bom partido fisiologista, como bom líder de partido fisiologista, ele vai querer pegar carona no cara que mostra um projeto sólido, por mais que não esteja tão bem qualificado no cenário de intenções de votos, mas ele quer pegar carona no cara. Vamos mover então em frente e pegar o gancho do nosso queridinho da justiça brasileira, dos moralistas que não assumem votar num candidato de direita. Quem é, Caio? Joaquim Barbosa. O ídolo dos meritocráticos de plantão. Então, Caio, o Joaquim Barbosa pulou fora do pleito da corrida eleitoral antes mesmo dos 5 minutos do primeiro tempo, Caio. Arregou ou não arregou? Arregou. Bom, gente, o Vanderlei Guilherme dos Santos, ele é o decano aqui da ciência política no Brasil. Inclusive, acho que em 63 ele já, num livro chamado Quem Vai Dar o Golpe, ele já previu como seria aí o nosso fatídico março de 64. Então, um cara muito experiente já disse o seguinte: o único que tem tutano para disputar isso e tirar a força avassaladora, não avassaladora, mas selvagem do programa da direita é o Ciro Gomes. O resto não tem tutano. O que essa questão do Barbosa revela é a falta de traquejo e firmeza política, gente. Vamos ser claros, não teria tutano para disputar essas eleições. Então, e saiu de uma forma ruim. Por quê? Porque logo após ainda deu uma entrevista ao Valor Econômico falando que o Brasil não ia mudar de qualquer forma, a gente está preso a um sistema corrupto, então não haveria possibilidade nenhuma de mudanças nessas eleições. Então saiu ainda dando desesperança ao povo brasileiro. E saiu por quê? Porque por uma questão financeira. Ficou muito claro que o Huck também saiu por uma questão financeira. Um presidente da República, um candidato a presidente, ele vai estar submetido, obviamente, vão chafurdar nas contas dele, contas, etc., para achar questões de paraísos fiscais, etc. O Joaquim Barbosa e o Luciano Huck, na minha visão, tiveram medo de disputar justamente por isso. Diga aí, Diego. Olha só, primeiro eu acho que quem tá puto com essa história toda é o nosso conterrâneo Aldo Rebelo, que tinha entrado no PSB para se lançar candidato. Que perda pro PSB, diga-se de passagem, viu, gente? Perdeu um quadro do nível do Aldo Rebelo. Não, mas ele tá mais puto do que o PSB, porque teve que apertar a mão de Paulinho da Face. Foi vice de Ciro ainda. Eu acho que foi vice do Ciro, Paulinho. Mas não responde, o Ciro esclareceu isso no canal livre. Anos atrás. Que é isso? Mas não respondia processo. Vamos fazer uma mesma Descobertas agora. Teve que apertar a mão do Paulinho da Face. Diga aí, Diego. Então, eu realmente acho que quem ficou puto com essa história toda foi o Aldo Rebelo, que teve que fazer, inclusive, uma filiação mandrake com data prévia, né, data pretérita, para se lançar no Solidariedade. Né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, quem deve estar chateado da vida é o Aldo. Um nacionalista de mão cheia, né, gente? Ter esse destino trágico nesse momento da carreira. Isso. Mas eu acho que o Joaquim Barbosa não participar das eleições, assim como o Caio traz, tem essas implicações, mas caso ele participasse, ele ia mexer muito com a balança. Porque essa classe média, essa elite jurídica que vai votar no Bolsonaro com vergonha,
não votaria com vergonha em Joaquim Barbosa E e assumiria, ainda faria campanha, daria palanque para JB, né, que tá aí, como você colocou no início, é o ídolo, é o marco inicial dessa virada do judiciário politizando, vamos dizer assim. Judiciário midiático, né? Que começou a chamar os holofotes para si. Na época que não lembra a época do mensalão. Exatamente. Então eu acho que é isso. E a saída dele torna as coisas na condição de temperatura e pressão mais normais, vamos dizer assim, para lidar com o que a gente já vinha pensando. Deixa né? o cenário menos imprevisível. Agora, só uma coisa. Que, discordando do Caio aqui, existe outro candidato que tem tutano e outros candidatos que tem tutano. Porque o que tem mais tutano dessa história toda é o Lula. Porque o Lula mostrou que estava ativo, já vinha rodando o Brasil, fazendo discurso e foi tirado como preso político. Não tem outra discussão na minha avaliação em relação a isso. Se o Lula tivesse livre na campanha, não tinha para ninguém. E ele tinha tutano para reverter esse quadro. É algo de se admirar. Realmente, o Lula já vinha fazendo a sua caravana, mostrando a vitalidade sempre, né? Como ele brinca, né? De vitalidade de 20 anos de idade, que poucos têm, e culhão também, né? Diga, João. Olha, sobre o Joaquim Barbosa é muito complicado dizer, né? Porque o que a gente percebe é que houve uma transição entre o impeachment e as novas eleições de 2018, em que os outsiders tão convocados pelos setores da imprensa não dão aquele êxito que realmente se esperava da grande imprensa, né? A grande imprensa clamava por uma não polarização do PSDB e PT, que isso está bem dado hoje, né? Infelizmente, sem a possibilidade de eleição do Lula, vamos esperar aí nas instâncias superiores. Ainda não. Isso. Ainda é Lula e Lula livre. Lula livre, Tá bom. Mas, olha só, esse problema da mídia de sempre bancar o nome, veio com o Luciano Huck, veio com não sei quem, vai vir com o Bernardinho, vai vir com o Neymar, vai vir com quem? Com o Tite, pra querer ter um nome... Vai começar a se perder daqui a pouco. Mas o grande êxito do fracasso, né? O êxito do fracasso desse nome do outsider é o João Dória. O João Dória representou um grande fracasso da política, né? Derrotou um dos melhores prefeitos que São Paulo já teve, Fernando Haddad, com um discurso completamente midiático, que fez um governo de 1 ano e meio totalmente fracassado. Que vergonha, que vergonha. Então essa eleição vai exigir muito dessa... Não é profissionalização da política, mas é política com maturidade. A gente precisa que as instituições sejam resgatadas, primeiro, pelo voto popular. E segundo, pelas autoridades políticas. Foi o que o Ciro falou hoje na Unidade. Mas tratando de Joaquim Barbosa, assim, eu tenho uma impressão muito significativa assim, sobre ele. Eu acho que, primeiro, não com o Joaquim Barbosa, mas a questão do Aldo Rebelo, que eu acho que foi um toque que o Diego deu muito bom assim, nessa discussão. Eu acho que o Aldo Rebelo não tá puto. Ele não tá indignado com a decisão da saída do Joaquim Barbosa. É óbvio que ele estando no partido, se movimentando para o PSB, e vir um outsider da política entrar no partido e já ser conclamado presidente, pelo próprio presidente do PSB e por outros governadores, isso era muito ruim, né? Mas o próprio Aldo Rebelo não ia ser candidato. Tem uma pegada muito dura nesse sentido para ele. Acho que se o dia quiser contrastar, está aberto o debate. Mas eu acho que o Aldo Rebelo, ele sim saiu do PSB. Eu acho que o erro principal do Aldo Rebelo foi ter saído do PCdoB. O PCdoB era o grande partido desse momento que a gente está hoje, que ele não ia ser um candidato a presidente, porque foi nomeada a Manuela, qual eu tenho certeza que ele não tem nenhuma divergência pela decisão do partido, mas ele poderia ser hoje o nome do PCdoB, que poderia coesionar, inclusive, o nosso campo com maior perfeição. O Aldo é um alagoano nato, de Atalaia, se não me engano. Esse pessoal bairrista é difícil, viu? Um grande alagoano, como outros. É raro quando tem 2 alagoanos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Bem lembrado, Diego e A última vez que eu vi João de Alagoas. A última vez que eu vi 2 alagoanos em Brasília era o Fernando Collor, presidente, e o Renan Calheiros, líder do governo na Câmara. Então nós estamos muito melhor. Essa mesa está muito melhor. Estamos defendendo um lado muito melhor, né? Mas- Diga-se de passagem. Mas voltando, eu tenho essa discordância em relação ao Aldo. Eu acho que o Aldo, ele realmente não vai ter uma viabilidade eleitoral muito grande, mas ele vai marcar um posicionamento que, inclusive, colabora pra gente. Ele traz o solidariedade pro nosso campo. Mais Isso é um, uma mais um coisa dentro que- do campo progressista, reverberando os nossos ideais, o conteúdo, de alguma maneira, o conteúdo programático. A esquerda Solidariedade no campo progressista. Fala aí, Diegão. Então, aí é que não dá. Não tem Aldo Rebelo que faça, que não mude a conjectura. que não muda a solidariedade. Eu acho que muda como o PDT teve essa pegada mais nacional, que há muito tempo não vinha tendo com Brizola.
Eu acho que, por exemplo, trazer figuras que defendam o Projeto Nacional de Desenvolvimento para dentro do Solidariedade é uma aposta que se faz, porque se traduz na ideia que o próprio Ciro está disseminando na sociedade brasileira, que ele vai trabalhar com quem produz, com quem trabalha. O Solidariedade é sim um partido que foi golpista, que votou pelo impeachment da Dilma, que auxiliou o Eduardo Cunha, mas que tem uma base de trabalhadores no sul e no sudeste do Brasil muito grande, que nós precisamos alcançar, que a CUT não conseguiu, que nenhum movimento sindical no Brasil conseguiu. Então eu acho que nós temos um deputado federal aqui de Solidariedade que, pelo amor de Deus, é um fracasso por si só. E outros quadros, inclusive, mas eu acho que ter a figura do Aldo Rebelo puxa para nós numa discussão séria que o Brasil precisa ter e que o Aldo tem muita responsabilidade para trazer esse debate. Então deixa eu só comentar rapidamente. Ainda que seja para mim uma brincadeira dizer que o Aldo Rebelo tá puto, mas fazendo essa ponderação, avalio eu que se o trânsito dele, que é traumático, a saída do PCdoB, porque é uma história longeva, 40 anos, e foi um quadro incrível, assumiu vários ministérios e avalio eu com muita competência. Essa saída do PCdoB para o PSB, mas eu entendo como uma saída prematura, porque veja, na minha avaliação hoje seria mais importante trazer o PSB para perto, dentro do cenário de necessidade de realinhar as esquerdas, do que uma Solidariedade. E assim, acho pela expressão dos partidos, né? Pela expressão dos partidos, e fazendo um outro paralelo, que é o que o Cirilo traz em relação à base de Solidariedade, que é uma força sindical. Eu acho que a gente pode até outro dia conversar sobre sindicalismo, mas eu acho que não tem essa expressão toda do ponto de vista de massas nacionais, como a CUT tem, de mobilizar, não tem, e ficou muito manchado, tanto no período do impeachment como no período das reformas trabalhistas. Ainda não dá. Dentro do movimento sindical, avalio eu, ainda aqui à distância, essa cicatriz não se formou ainda. E ainda vai demorar. E ainda vai demorar. Então, avalio eu que sim. Por essas questões, eu acho que o Aldo deve estar assim, deve ter ponderado isso, obviamente, antes de se filiar, mas isso o afasta, né? Então, espero que sim, que ele lance candidatura, que não seja um balão de ensaio, mas que ajude, inclusive, como militante histórico do PCdoB, nessa interlocução que o PCdoB vem fazendo na Aliança das Esquerdas, né? Muito bom, eu só queria fazer um último comentário, assim, gostei muito dessa divergência do Diego, é bom a gente discutir, assim, tendo esses pontos que não são totalitários, né, de um pensamento único. Mas só para finalizar, o meu ponto, assim, trazer que a discussão sobre o PSB ela é muito boa, porque eu estou estudando isso profundamente. PSB, hoje, no Brasil, representa-se para uma superação do PT e do PSDB nos estados brasileiros. O PSB hoje disputa as eleições com grandes chances entre primeiro e terceiro colocado em 11 estados brasileiros. Inclusive o Distrito Federal, que é da gente onde fala que o governador procura a reeleição aqui. Abrindo parênteses, essa disputa do PSB, o furar a polarização vamos dizer assim, na metáfora da terceira via, já era anunciado por Eduardo Campos desde o primeiro mandato dele. Então isso que Cirilo está trazendo, de fato aí nós temos concordância. Esse socialismo, digamos assim, mais moderado, né? Esse socialismo que tenta restabelecer esse ponto de diálogo, seja com o centro, seja com outros partidos. Sim, desde o Miguel Arraes, o PSB mudou muito, assim como o PDT mudou muito com o Leonel Brizola, como o PSDB mudou muito com a morte do Teotônio Vilela, com a morte de outros quadros dos partidos, etc. Assim como o PT também pode, no futuro falecimento do Lula, nós torcemos que não, mas acontece da política, os partidos se organizarem em cima de figuras e depois que essas figuras forem para o outro lado da nossa vida, terem mudanças estruturais, disputas mesmo no partido, rearranjos, né? Mas assim, hoje o PSB ele configura como um papel muito importante para a candidatura do Ciro. E na manhã da terça ou foi da quarta-feira? Da terça-feira. Super terça, o PSB e o Lula e o Joaquim Barbosa, ele desistiu da candidatura, eu fiquei super animado, porque eu vi ali uma possibilidade real da gente conseguir costurar. Isso vai depender do Carlos Lupe, isso vai depender do Ciro, isso vai depender dos governadores do PSB nos estados, tanto o Ricardo Coutinho na Paraíba, como o Paulo Câmara em Pernambuco, porque dentro do PSB é uma grande disputa, né? Você tem um grupo do sul do Brasil, representado pelo Beto Albuquerque, que foi o vice da Marina
na última eleição de 2014, ele é um quadro muito próximo da direita. Né? O Sul em si é muito próximo da direita, não só os quadros políticos, mas a sociedade, de uma forma geral. Você tem um surgimento do PSB forte em São Paulo, com Márcio França, que foi o vice do Alckmin durante 2 mandatos, se eu não me engano. E que agora bate de frente com o Dória, que agora bate de frente com o Dória. Tem uma disputa ali em quem vai querer o apadrinhamento real do Alckmin, né? Porque tem um apadrinhamento do PSDB ao João Dória, mas o Alckmin é uma grande incógnita daquela eleição, porque o Alckmin só vai sinalizar apoio efetivo ao Márcio França se o PSB apoiá-lo para presidente da República. E 11 bases estaduais é muito palanque para ser disputado, né? Então, no Nordeste brasileiro e no Norte, você tem João Capiberibe, um grande quadro do PSB que está disputando a eleição, acho que é no Amapá, se não me engano, eu posso estar equivocado, posso corrigir depois. João Capiberibe, você tem Ricardo Coutinho, sempre tem Paulo Câmara, você tem a Lídice da Mata na Bahia, que está enfrentando um grande problema com o PT lá com o Rui Costa, né? Então, eu acho que tem um problema muito... Aqui no próprio Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg está enfrentando também um governo difícil e que está querendo articular inclusive sinalizou essa semana, né? Acho que o Caio pode comentar isso, sinalizou essa semana um apoio considerável do PSB vir apoiar o Ciro. Então está uma disputa muito fratricida, que na semana que vem o PSB vai tentar resolver. Não, é só perguntar pro João Cirilo. Eu acho que pelo discurso dele, ele fala que o Márcio França é o grande empecilho dessa aproximação hoje. Olha, eu acho que sim, eu acho que tem ali é crucial, porque tem ali em São Paulo são cerca de, eu vou chutar aqui, mas eu acho que são 9 milhões de votos. É o maior colégio eleitoral do país, o Márcio França está articulando com todos os municípios, ainda não surfou na onda das pesquisas, porque o Dória está em primeiro e o SCAF está em segundo, mas é o grande quadro do PSB que pode bater o martelo no partido em São Paulo e dizer que é preciso, se o Joaquim Barbosa desistiu, liberar as regionalidades para as disputas locais. Esse debate no PSB, eu acho que está um pouco como o Cirilo desenha, polarizado entre o Márcio França e os governadores nordestinos. O Hollenberg, para mim, ainda está em cima do muro. E eu acho que ele tem problema demais para resolver aqui no DF, inclusive. Também. Eu coloquei uma publicação hoje, muitos amigos meus petistas questionaram, né? Agora que o Ciro vai para frente, né, ironizando. Eu acho que não, eu acho que o Hollenberg ele cumpre um papel central nessa discussão nacional. Porque é um distrito que não tem muito voto, mas tem protagonismo na política. É a capital da federação, né? É uma capital da federação. E eu acho que assim, mesmo que não seja um ponto decisório, o que é que a gente coloca? É que no Centro-Oeste a gente vai ter um peso a mais do PSB na disputa do Congresso do PSB para decidir quem vai apoiar ou não. Sim, ainda tem um problema regional. Sinalizar apoio ao Ciro é puxar o PDT das garras do Geoffrey Frejá aqui no DF. Tem uma coisa muito significativa, né? Que a base não gosta, mas o Joey Vale, a grande liderança do partido aqui no DF, presidente da Câmara Legislativa, sempre sinalizou a necessidade de apoio ao Frejá para a manutenção para a mudança do governo do Distrito Federal. E eu acredito, vou além. Posso ter divergência aqui, acho que o nosso tempo está esgotando, mas é importante dar uma pontuada para a gente discutir depois. Mas eu acho que o governador Hollenberg, na minha avaliação, é um governo de muitos equívocos, muito frágil, mas que é um governo daquele cara que sai para ir para a praia e pega a chuva no meio do caminho. Um governo que, administrativamente, passou por inúmeros perrengues, a partir de gestões anteriores, inclusive do próprio Agnello Queiroz do PT, mas que fez, na minha avaliação, um bom e regular governo, apesar dos pesares que teve a crise hídrica, a queda do... Regular, Diegão? Regular? Olha, bicho, eu morei em Brasília durante quase todo esse período, no início do período do Hollenberg, passei um ano fora e voltei agora no final do período do Hollenberg. E eu não faço a mesma avaliação de se foi um governo regular. Não. Eu acho que não foi um governo regular, né? Temos aí ponte caindo, crise hídrica, racionamento já ficando uma coisa constante nas diferentes regiões administrativas do DF. Sinto que houveram, assim, no início, algumas obras que avançaram, mas outras que não terminam, como aquela lá do Sobradinho, Lago Norte, etc. Então, não sei se o governo regular. Bom assunto. Bom assunto pra gente continuar destrinchando essa questão do PSB também, que ainda
cremos nós, vai exercer um papel muito importante nas eleições. E agradecer você que ficou até o final. Só que uma coisa que eu queria ponderar em relação ao PSB Falou ainda, do Lula. mas a onda é o seguinte, o que o Roberto Amaral está pensando nisso? Olha, eu acho que o Roberto Amaral, que foi o presidente do partido assim que o Eduardo Campos morreu, ele realmente perdeu um protagonismo com a eleição Siqueira. do Eduardo Siqueira, se eu não me engano. Carlos Siqueira, César Siqueira, ou Siqueira, Siqueira. Ele Siqueira, assumiu Roberto Amaral? e o Roberto Amaral perdeu um protagonismo no partido. Eu acho que ele não tem Mas é capacidade bom de ouvi-lo. discussão, mas é bom ouvi-lo e ele não sinalizou nada. Acho que eles estão esperando até semana que vem a decisão. Vamos guardar essa pauta então, vamos anotar, né? Esse posicionamento, esse destrinchamento Semana que vem isso vai ser assunto. do PSB, com certeza. Então é isso, galera. Nos vemos numa próxima semana. Antes de a gente encerrar por hoje, vou deixar vocês com um recadinho que o Ciro mandou pro Temer. Da saída do presidente Temer da corrida presidencial. Ele saiu? Ele sinalizou que Sim. queria apoiar o Henrique Meirelles. Ou o Geraldo Alckmin, com quem ele abriu mundial. Né? Um dos dois. Eu gostaria que ele fosse candidato, né, para ele ver o tamanho da repulsa que o povo brasileiro tem a um golpista salafrário, que é na prática o que ele é. E nós precisamos demonstrar essa repulsa para que nunca mais ninguém faça o que ele fez. Né? Essa coisa miúda, mesquinha, antipovo, antipobre, antinacional, com que ele, usurpando o poder que não lhe pertencia, passou a praticar no nosso país. E o espaço de 30 segundos para cada um encerrar. Diga aí, Caio, diga aí, Diego, diga aí, João. Alô, alô, moçada, grande abraço, um prazer estar aqui com vocês. É isso, vamos tentar retomar o que eu falei no começo, né? Privilegiando também nessas eleições a questão para deputados. Vamos tentar articular aí para ter um Congresso minimamente coeso e enxuto, minimamente. Por quê? Porque grandes coalizões, elas degradam a política, eu creio. A gente cria muito veto e baixa penetração do povo no sistema. Então, a gente tem que furar o bloqueio do sistema fazendo uma coalizão enxutinha, conversando com os amigos. E é isso, galera. Ó, legislativo e executivo, e tamo junto. Olha, então, eu queria mandar um abraço para você que ouviu até agora. O debate hoje foi muito bom. Queria agradecer a presença do Diego, um cara que não Com certeza. necessariamente vai votar no Ciro, mas é um cara que trouxe aqui opiniões Vai votar no valorosas, Ciro, mas a pô. gente vai puxar ele pro nosso lado, que a gente vai ganhar esse segundo turno. Lula livre, pá. Lula livre, sendo presidente. Justamente. Mas eu queria fazer duas ponderações. É importante acessar o blog da Todos com Ciro Vem Pra Massa para você contribuir lá. O Caio escreveu um texto essa semana. É importante ler lá para a gente contribuir, se associa lá ao blog, sempre fica atento. E queria fazer um mexão aqui, que eu nem conversei com os meninos, mas é do portal Disparada. É um novo site que está botando maior fé no Ciro Gomes, divulgando muitos textos legais, inclusive do Fornazieri, que foi um texto muito bom essa semana, e do Miguel do Rosário também, o cara do cafezinho que botou um pouquinho a lenha ali na fogueira do PT. Ótimo, bem lembrado. O Portal Disparado, entre outros editores, é do nosso contribuinte Luiz Roque, que inclusive falou pra gente sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, sobre as bases históricas desse raciocínio, etc. Muito obrigado. Para finalizar então, Diego. Então, primeiramente, fora Temer, para não perder o costume, Com certeza. agradecendo aí o convite de Caio, de Cirilo, de Gabriel. Acho que é um papel importante que vocês estão cumprindo aqui, de fazer o debate, ainda que nas últimas edições que Caio me mandou, eu ouvi vocês estavam debatendo uníssono, mas conversar com outras pessoas, trazer outras visões para cá, talvez alguém do PSOL, trazer uma representação de mulheres e outros movimentos para a gente poder debater, porque a gente sempre sente que esse é um limite do Ciro, né? E de quem trabalha com o Ciro, é dialogar com as pautas identitárias, é dialogar com os movimentos sociais, é dialogar com outras visões mais fundadas no socialismo de base, né, do que o socialismo partidário pragmático, vamos dizer assim, ou desenvolvimentista. Então, acho que é importante dar uma misturada nos diálogos e nos discursos. Não sei se eu consegui cumprir bem esse papel hoje aqui, que a conversa foi tão boa que eu fui me levando com vocês. Mas, finalizando, eu queria primeiro fazer então o meu jabá aqui. Você pode procurar no Instagram, no Facebook, a Malicá, M-A-L-I-C-A-H, Malicá Oficial no Instagram, e no Facebook somente Malicá. Você acessa o nosso material, está no Instagram, Banda Instrumental de Brasília, formada por candangos. Ótimo. E aí, Excelente. você é alagoano ou candão? Hoje já sou candango, sou todo misturado. Morei na Bahia, morei em Recife, então sou nordestino. Acho que essa é a grande identidade. Por fim, como nordestino que sou, não tenho como dizer aqui que para mim não é Ciro. Preciso demarcar isso com vocês. É Lula. Nosso candidato ainda é o Lula. Nós vamos registrar a campanha do Lula. Tô com
com Lula e se ele é ladrão é de coração, filho. Porque o homem na cadeia, com 30% de voto, eu nunca vi isso na minha vida. O Lula ainda é o fenômeno da política brasileira. Galera, agradecer novamente quem ficou até o final nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Relembrar, participe das nossas mídias sociais. Estamos lá no Instagram, estamos no Twitter, no YouTube, com o nosso canal Todos com Ciro, nossa página também Todos com Ciro. Vai lá, se cadastra como mobilizador, conheça gente que está perto de você, querendo fazer parte desse grande projeto nacional de desenvolvimento. Pega material de campanha, já tem uma galera de Londrina no Paraná, galera de Porteirinha que a gente já falou aqui há 2 semanas atrás, já fazendo outdoor, fazendo panfletaço, adesivo. E é isso, gente, botar a cara, ir pra rua e mobilizar esse Brasilzão que a cada dia que passa a corrida vai se afunilando mais e como vocês veem a gente tem muito assunto para debater ainda daqui até o final da corrida. Lembrar também, vem pra massa.com, que é o seu espaço democrático para você submeter seu texto, falar do vídeo, falar do podcast e obviamente portalcirogomes.com.br, entra lá também, acompanha o vídeo, ele tá tentando ser bastante ativo, essa semana já respondeu vídeo de internauta fazendo questionamento, etc, notícia. Então é isso, galera, muito obrigado por terem ficado até agora e nos vemos numa próxima semana.